E aí pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Alba, você está no canal há pouco tempo e nós temos lido a Bíblia de forma cronológica e hoje vamos começar a nossa leitura rápida, né? É um livro pequeno, o livro de Sofonias, um profeta que viveu no ano 625 a.C. e ele profetizou ali no período do rei Josias. Então, um livro maravilhoso que vai nos explicar sobre mais um pouco da história do povo de Israel, e eu convido você a ouvir, ver este vídeo e depois ler a sua Bíblia. Leia a Bíblia porque vale muito a pena, é nela que você vai encontrar as fontes de vida eterna. Mas, antes de começarmos e antes de você ler sua Bíblia, queria pedir a você que se inscreva neste canal, deixa like, compartilha, tá bom? Vamos juntos lendo a Bíblia durante este ano e ler a Bíblia durante todos os anos. É importante essa leitura contínua, porque cada vez nós vamos compreendendo melhor a história do povo de Israel, a história de Deus no mundo, a sua intervenção, quem é esse Deus. Então, a leitura ela é imprescindível. Se você não sabe ler, ouvir também a palavra de Deus é imprescindível. E hoje em dia aqui no YouTube, na internet, você encontra muitas pessoas que leram a Bíblia, não necessariamente interpretando, mas lendo mesmo. E essa leitura também vai fazer muito bem para você, né? Audiobook, aí o áudio da Bíblia também vale muito a pena e eu quero incentivar você a isso. Então bora lá? Bora falar sobre sobre Sofonias, que foi profeta no tempo de Josias. Josias foi um rei que começou muito bem, né? Ele fez várias leis e ele começou a expulsar os postes ídolos e os ídolos e as práticas idólatras dentre o povo de Judá. Esse é o reino do sul. E ele tentou fazer várias mudanças porque o povo estava idólatra, vivendo uma vida totalmente contrária ao Senhor, com uma vida de muita injustiça. E isso é sempre muito falado nos textos, né? A própria liderança ali, os sacerdotes, as pessoas, tô assim um pouco difícil para falar, mas a liderança religiosa, pronto, a liderança religiosa no tempo de Josias, eles estavam tão entranhados e enraizados na idolatria que era difícil conseguir sair disso, né? Então Josias tentou e tal, mas também havia o povo voltado para a idolatria. O fim de Josias não é bom. A gente sabe que ele se orgulha, ele empreende uma guerra ali contra a Babilônia e ele acaba sendo morto de uma forma trágica nessa guerra e tal. E nós vemos que Sofonias ele é usado por Deus para falar a este povo. Então o capítulo 1 e um pouquinho do capítulo 2 vai falar sobre o julgamento que Deus vai trazer a Israel. Ele não fala necessariamente sobre a Babilônia, mas por conta dos outros profetas, a gente sabe que ele está falando que Deus vai usar a nação da Babilônia para trazer esse juízo e essa disciplina para o povo, né? Porque, e ali ele traz palavras fortes e visões fortes a respeito da destruição do mundo, a destruição de Jerusalém. E por quê, né? Porque eles estavam adorando os deuses cananeus. Havia injustiça, havia a violência, a liderança estava corrupta. Então Deus traz essa mensagem de punição pelo pecado. O capítulo 2 até o início do capítulo 3, Sofonias também vai tratar sobre o julgamento das nações. Os filisteus, os amonitas, os moabitas, aquelas nações ali ao redor também seriam destruídas. Deus pesaria a mão sobre elas. Por quê? Por conta da iniquidade. A iniquidade é o pecado sem precedente, sem freio. Adoração a deuses falsos, a violência, a injustiça. E Deus ia pedir contas de como eles estavam vivendo. E isso seria algo muito sério, como a gente sabe que foi, não é? Essas profecias se cumpriram. Realmente a Babilônia veio devastando tudo e levou o povo de Judá para o exílio. E aqui o profeta está avisando, olha, cuidado, Deus vai trazer essa punição. Mas Sofonias também, ele fala, né, ele, ao final,
de um clamor para que o povo se arrependa, para que o povo busque a Deus. A mensagem é essa, falando, expondo o pecado, e a mensagem hoje em dia continua a mesma, dos pregadores sérios da palavra de Deus, expõe o pecado, a realidade da corrupção humana, mostra que esse Deus é um Deus de amor e de grande misericórdia, mas fará justiça. Então nós precisamos ter cuidado, porque a justiça virá de fato e Deus vai pedir contas de como temos vivido. E depois nós vemos o cumprimento disso, né? Nós vimos aqui no povo de Israel, e a história da humanidade também terá um desfecho diante desse Deus. Então nós precisamos dar ouvidos a essa voz, e Sofonias fala para esse povo: olha, se arrependam, olha, busque a Deus, olha, se vocês buscarem a Deus, Deus vai preservar vocês, a sua vida. Então esse é o discurso. E o capítulo 3, né, terminando o livro, Sofonias vai trazer uma mensagem de esperança para o povo de Jerusalém, né? Ele vai falar que Deus é um fogo, mas esse fogo também servirá para purificar. Assim como o fogo é juízo e condenação, ele também serve e ele pode ser usado para purificar. E Deus também ele vai curar o povo da idolatria. Então, no final, há uma palavra de esperança. E tem um versículo aqui tão maravilhoso, que é Sofonias 3,17, que fala assim: o Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, a palavra de esperança, olha, esse Deus, ele vai se alegrar em você. Haverá sim um remanescente, haverá salvação. E essa é uma palavra de esperança. Então, Sofonias é esse profeta completo, e muito parecendo, né, com os nossos dias. Há pastores e líderes que são bênção, que expõem o pecado mediante a palavra de Deus, traz a palavra de condenação que há para aqueles que rejeitam, mas traz também uma palavra de salvação, de cura, de purificação. E este Deus se alegrará, e nós teremos esse gozo e essa alegria em sua presença. Então esse Deus não deseja destruir, ele deseja restaurar. Este é o nosso Deus. Então é isto sobre o livro de Sofonias. Leia a Bíblia, leia o livro de Sofonias, continue firme, nós estamos aí já na metade do ano, já lemos bastante. E essa leitura cronológica é maravilhosa, porque a gente consegue ampliar o nosso conhecimento a respeito das escrituras, da palavra de Deus. Então, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, porque vale sempre muito a pena. Deus abençoe sua vida e até o próximo livro, que esses dias já tá assim um em cima do outro, porque a leitura é um pouco mais rápida, né? Mas Deus abençoe sua vida. Até a próxima.